Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o técnico. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Assim principia o conto denominado, abre aspas, A Causa Secreta, fecha aspas, escrito pelo engenhoso Machado de Assis. Originalmente publicado em 1885 no periódico Gazeta de Notícias e agrupada em 1896 na coletânea de 16 contos, nomeada, abre aspas, Várias Histórias, fecha aspas. A produção literária em questão leva o título de uma das obras mais sombrias de Machado de Assis. Mas quem foi esse grande, senão o maior escritor da literatura brasileira? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. De origem simples, sem escolaridade completa e dito pobre, feio, gago e epilético, Machado de Assis foi uma significativa figura da literatura tanto do seu tempo quanto para gerações posteriores. E apesar de ele ser considerado um gênio nas prosas, ele foi um polígrafo. Desta forma, muitos estudiosos fazem de Machado um autor inclassificável, pois ele transcende as delimitações de um estilo literário, sendo compreendido muitas vezes em duas fases, a romântica e a realista. De qualquer modo, ele foi capaz de desenvolver um olhar diferente do romântico tradicional, vendo a maldade, luxúria e cólera por trás das aparências sociais. Criou suas próprias características e, de tamanha inteligência e criticidade, levou o título de fundador e presidente vitalício da Academia Brasileira de Letras. Seus principais livros foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba, além de contos como O Alienista, A Missa do Galo, A Cartomante e, anteriormente mencionado, A Causa Secreta. No entanto, o que faz dessa última história tão assustadoramente intrigante? Garcia, homem naturalista sentimental, muito observador e estudante de medicina, depara-se pela primeira vez à porta da Santa Casa, um hospital geral no Rio de Janeiro, com a figura de Fortunato Gomes da Silveira, espécie do sexo masculino, de meia-idade, médico-enfermeiro e que apresentava descrição e características burguesas. Entretanto, o que fez Garcia guardar Fortunato na memória foi um segundo encontro, ambientado em um teatro. A peça tratava-se de um dramalhão, um melodrama. Contudo, Fortunato apossava-se daquele contexto de forma peculiar. Seus olhos se tornavam mais detalhados e atentos nas cenas mais dolorosas, como se nelas reconhecesse uma reminiscência própria. Antes do fim da apresentação, porém, saiu, dando bengaladas nos cachorros de rua quando oportuno. Algumas semanas se passaram e incidentes esbarraram Garcia e Fortunato novamente, desta vez, um empregado do arsenal de guerra nomeado Gouveia. Para acudir-lhe, chamaram um médico, o qual não era estranho a Garcia. Sim, Fortunato foi aquele que no ferido fez prudentes curativos. Todavia, o que instigava o ainda estudante de medicina era a frieza e tranquilidade no olhar do discreto homem sobre o contundido indivíduo. Talvez fosse extremamente profissional, pensava o rapaz. Mas então, Gouveia, já recuperado, contou que, intencionando agradecer Fortunato pelos cuidados, foi recebido com impaciência e humilhação. Garcia, dispondo do dom da decifração moral, sentia-se assombrado e interessado pelas dinâmicas singulares de Fortunato. O dotado rapaz, agora formado, cruza outras vezes com Fortunato, até que a familiaridade levou o mais velho a convidar Garcia para um jantar em sua casa. Ao chegar lá, foi bem servido e recebido. Contudo, os olhos vigilantes de Garcia não poderiam deixar de decompor os caráteres ali presentes. É aí que Maria Luísa, esposa de Fortunato, é vista pela primeira vez. Esbelta, airosa, olhos meigos e submissos, tinha 25 anos e parecia não passar de 19. Seus modos confinavam na resignação e no temor. Em meio a conversas, surge-se a ideia de abrir uma casa de saúde. Isento a rejeições, assim se concretizou. Fortunato era bastante elogiado pelo seu comprometimento. Tratava desde as compras até os mais delicados casos de doença. Estudava e acompanhava operações. Não fugia de nada. Com a convivência, Garcia passou a frequentar mais a casa do casal, encontrando lá a solitária Maria Luísa. Ele estava apaixonado, porém não poderia ter laços que não fossem amigáveis com Fortunato. Por isso, não podendo expelir seu amor, decidiu trancá-lo. Em certo dia, Garcia vai procurar Fortunato em seu gabinete e se depara com a desesperada Maria Luísa, que exclama: "O rato! O rato!" Ao entrar na sala, viu Fortunato torturando tal roedor, com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita.
Ele cortava lentamente pata por pata, descendo o animal às chamas para que não morresse. Como grande finale, retirou com a tesoura o focinho do infeliz torturado. Um período depois, Maria Luísa é diagnosticada com tuberculose e falece. Fortunato, apesar de amá-la, não pôde negar sua índole e gozou dos últimos momentos de aflição da sua esposa. Garcia, por outro lado, teve seu coração atormentado. Assim sendo, quando ficou a sós com o cadáver do seu trancado amor, beijou não só uma, mas 2 vezes. Nessa segunda inclinação, lágrimas de amor calado e irremediável desespero saíram de si. Enquanto tudo isso acontecia, Fortunato observava. Não sentia ciúmes ou inveja, mas vaidade. Saboreava serenamente aquela explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. E aí? Não dormiu perante esse enredo cheio de mistérios e atrocidades, não é? Fazer isso seria um crime mais criminoso do que o do Padre Amaro. Não, isso é uma mentira. Bem, o conto se encerra com uma estarrecedora cena, que comprova a descoberta de Garcia sobre o que estava debaixo do véu de Fortunato. A sua causa secreta. Qual seria ela, afinal? Juntamente a Garcia, o leitor é exposto a pistas. As bengaladas nos animais de rua, a dureza e serenidade com as quais fitava os doentes, os desumanos estudos de anatomia, a desarmonia com a sua esposa, tudo isso estava lá. Analisando novamente, percebe-se a destreza de Machado de Assis ao erguer a trama. Indícios foram dados desde o princípio. Isto posto, o leitor se faz parceiro de Garcia nessa jornada e com ele pode concluir que a causa secreta daquele homem que, de tão ambíguo, parecia um cubo mágico, era a afeição que ele tinha pela dor alheia. Ele utilizava a medicina como pretexto para nutrir seu apetite pelo sofrimento do próximo. Era um sádico. Entretanto, não era só de agonias físicas que tirava proveito. Era também atraído pela dor moral. Isto porque é possível que Fortunato já soubesse da suprimida paixão entre Garcia e Luísa, mas deixava acontecer porque era moralmente pungente aos envolvidos. Dessa arte, no derradeiro instante, o sádico médico experiencia o zênite do seu prazer em contemplar a desgraça alheia. Ainda dentro dessa investigação, põe-se em pauta a analogia do rato em relação ao casal formado por Garcia e Maria Luísa. Afinal, Fortunato manipula o animal de modo a estimular o seu desejo, assim como teria feito com seu amigo e sua esposa. Para finalizar a apresentação do enredo, convém extrair dele os mais perceptíveis traços de Machado de Assis. Primeiramente, o pessimismo em comunhão com o ceticismo. Esta não é uma narrativa com um final feliz, é a amarga realidade e a dúvida sobre a essência de tudo e todos. Observe, dos 3 protagonistas, um morre, outro possui inflamadas feridas sentimentais e o último não cessa suas ações sádicas. A ironia e o humor. Isso ocorre, por exemplo, quando Garcia pede para que Fortunato mate logo o rato ao invés de torturá-lo, e o último apaticamente responde, já vai. Seguindo, tem a famosa digressão. Não se trata de um enredo linear. Note que a história começa pelo pós-clímax, volta ao passado para então chegar ao presente. Além da objetividade refletida nos períodos mais curtos, o que mostra a maestria da linguagem contida e o não exagero das obras machadianas. Como se vê, mas foi tudo em vão, a doença era mortal. Por fim, não se deve esquecer dos impecáveis exemplos psicológicos, os quais apresentam linhas consistentes e propostas esféricas dos personagens. Machado prioriza a introspecção em detrimento das ações puras, sendo assim, suas obras se tornam espelhos para o concreto e, consequentemente, para mim e para você. O que poderia ser mais um caso de triângulo amoroso foi bombardeado com um incontável elemento. O sadismo como traço de crueldade humana, que se faz o tema desse conto. Ao explorar o lado obscuro do ser humano, o autor aborda as máscaras sociais. Fortunato podia fazer dissecações, mas Machado que fará a anatomia das personalidades. Você duvidaria de um homem de meia idade, casado, médico, capitalista e inserido na normalidade social? Pois é, os indivíduos mais bem vistos podem omitir um terrível aspecto sobre si para evitar coerção. Isso justifica a falta de pudores que o escritor tem para proceder com seus personagens. Ou seja, como em Memórias Póstumas de Brás Cubas, os personagens centrais da história já estão mortos e enterrados.
e assim não correm risco de serem sentenciados pela sociedade. Falando em decomposição de natureza, Garcia, dotado dessa aptidão, não se assemelharia ao próprio Machado de Assis nesse aspecto? E até onde a atrocidade humana poderia chegar? 붉은 해가 세수하던 파란 바다 검게 물들고 구름 비바람 오가던 하얀 하늘 회색 물들고 마음속에 찾아온 어둠을 그대로 두고 밤을 덮은 차가운 그림자 마냥 굳어간들 이 녹아지면 조금 더 따뜻한 노래가 나올 텐데 얼음들은 왜 그렇게 차가울까 차가울까요. 붉은 해가 세수하던 파란 바다 그 깊이 묻힌 옛 온기를 바라본다. Too late, get it out. 어른들 세상 주위도 풀렸으면 해. 얼었던 사랑이 이젠 주위로 흘렀으면 해. 마음속에 찾아온 어둠을 그대로 두고 밤을 덮은 차가운 그림자 마냥 굳어간들 이 녹아지면 조금 더 따뜻한 노래가 나올 텐데 얼음들은 왜 그렇게 차가울까 차가울까 힘들어 이 녹아지면 조금 더 따뜻한 노래가 나올 텐데 어른들은 왜 그렇게 차가울까요. War day so cold. Levada a público em 14 de abril de 2014, a música Melted, cuja tradução é derretido, cantada pela dupla de irmãos sul-coreanos Akdong Musician, ou simplesmente Akmu, tem um profundo e relacionável significado. Através de diversas figuras de linguagem, a composição aborda a frigidez na figura dos adultos e a aspereza do mundo real, que se faz âmbito da crueldade humana, mencionada como tema esqueleto do conto. A canção, juntamente à incrível criação visual que é sua clipe, explicita as mais diversas manifestações da perversidade, as quais partem desde a violência corpórea, a rejeição e traição, até a eclosão do egoísmo inflado do sujeito. Fora as práticas mais enraizadas na coletividade, a exemplo do racismo que impede as inocentes crianças de brincarem. Próximo ao final do vídeo, é possível imaginar que o garoto,
vítima da impiedade escancarada. Perde a esperança na bondade e em certo que poderia vir a ser um estado de insanidade, como nos lembra Rubião da obra machadiana Quincas Borba. Por meio da personificação dos elementos da natureza, a letra toca na perda de cor, brilho e calor dos indivíduos, como se o coração deles estivesse perdendo a humanidade que lhes era inerente. Conforme enuncia, o céu branco que costumava ser nuvem, chuva e vento torna-se cinza. Possuindo a óptica daquele que enxerga a algidez da realidade, o lírico se questiona por que não mais se sente a quentura mesmo quando o gelo está derretido. Por que é tão frio? Segundo o próprio clipe, o homem seria o estereótipo dos répteis de sangue frio e sem coração. Portanto, percebe-se a comunicação estabelecida entre a canção apresentada e o conto trabalhado. Semelhantemente, ambos discorrem sobre a crueldade humana, que na composição é focada na frieza do mundo, enquanto que a narrativa machadiana traz o sadismo do personagem Fortunato como prova para tal fato. Também se abarca a questão das máscaras sociais. No clipe, a música traz esse ponto através do contraste entre as ações dos personagens dentro e fora dos holofotes. Examine o dono do bar. Será que se ele batesse no garoto na frente de todos, seria bem assistido pelas testemunhas? Já no conto, Machado de Assis sonda as particularidades de Fortunato a mostrar que, mesmo dentro da regularidade social, enruste seus sombrios desejos por meio de capas e lantejoulas, que despistam os olhares do coletivo. Fora o fato de ambas produções demonstrarem tópicos contemporâneos, sinal de que as obras machadianas envelhecem que nem vinho. Diferentemente, entretanto, o lírico da música, apesar de reconhecer a realidade cruel, parece querer voltar para o passado que era mais cálido, como se explora em "Eu queria que a frieza no mundo dos adultos se fosse também. Eu desejo que o amor congelado seja derretido agora." Dada a abordagem, se aproxima do escapismo temporal característico da segunda geração do romantismo, e com isso, não condiz com o machadiano procedimento de esmiuçar o concreto a fim de mostrar suas piores faces. Além do mais, por ser uma composição fincada na poesia, a canção apresenta sentimentalismo e subjetivismo, os quais conflitam com o objetivismo e materialismo de Machado. Perante o exposto, o estudo das duas obras se mostra como um mergulho na caixa de Pandora, dentro da qual se esconde a barbárie do ser. O ímpeto e a apatia estiveram e estão próximos a todos. Basta ter atenção. É a realidade em que todos acreditam, mas ninguém quer enxergar. Por isso, acordem! Machado de Assis foi nosso despertador. Você vai ignorá-lo e fechar-se para o que está diante das suas pupilas? Ou finalmente tentará reconhecer as mazelas do mundo, que podem estar no dono de uma grande empresa, em um médico renomado, em mim ou em você?